A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas, e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousa sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade, de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que descestes sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual nós recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que aparecestes sobre os discípulos, sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus Cristo, feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos.
a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, lembrando-nos de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, pelo Espírito, mortifiquemos as obras da carne. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito de Deus. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que tenhamos cuidados de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo o Espírito. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que provemos os Espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que renoveis em nós o espírito de retidão. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano. Nós vos rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos assistis sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, Ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, a Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. 21º dia. Glórias de Maria. Toda glória de Maria lhe advém de sua predestinação para a Mãe de Deus. Por isso, tanto vizinhou da Santíssima Trindade, por isso foi plena da graça. Tão plena que desde a sua conceição foi imaculada. Tão imaculada que, vivendo só para Deus, seu corpo não teve jamais nenhuma quebra da inefável virgindade com que foi mãe de Deus, nem conheceu a corrupção do túmulo após sua bendita morte. Levanto meus olhos para Maria, vaso de eleição espiritualmente belo, digno de toda honra, vaso de devoção insigne. Eu vos contemplo, minha mãe, tão luminosa, que pareceis a mesma luz. Concedeis a chegar-me a vossa luz, para vos amar de todo o meu coração. Primeiro ponto. A Imaculada Conceição, plenitude de graça.
Predestinada desde todos os séculos para a Mãe de Deus, Maria, em certa maneira, mereceu este título, enquanto sua correspondência às graças abundantes de Deus a tornara digna de ser mãe do Redentor, mercê do grau de pureza e de santidade que atingira. O arcanjo a proclama cheia de graça, numa saudação nunca dantes ouvida, a fim de mostrar que Maria era sede de todas as graças, exornada de todos os dons do Espírito Santo, tornada tesouro quase infinito e abismo inexausto desses fatores celestes. Nunca digna de maldição, antes com seu Filho, digníssima de bênção eterna. Plenitude que começara já em sua conceição. Sua santidade se iniciara já nas alturas. Por singular privilégio, em vista dos méritos de Jesus, seu Filho, ela foi preservada imune da nódoa original, não somente no aspecto negativo de ausência total do pecado, mas, sobretudo, na positiva riqueza deste privilégio celeste. A Imaculada Conceição se opõe ao pecado original. Este é a ausência da graça devida. Aquela é plenitude dessa mesma graça. Quão caro o coração de Nossa Senhora este privilégio. Perguntada pelo seu nome, a pastorinha de Massabielle, ela respondeu: Eu sou a Imaculada Conceição. Segundo ponto, a inefável virgindade da Mãe de Deus. Maria é de veras a Mãe de Deus, porque de sua substância deu ao Verbo encarnado a natureza humana, em verdadeira geração. E porque o termo desta geração é a pessoa divina do Verbo de Deus. Sim, Maria é Mãe de Deus, mas o mistério adorável que nos põe de joelhos ante tanta grandeza de Nossa Senhora rodeou-se de uma pureza tão celeste que nossas mesmas palavras humanas o podem macular. Ela compreendera que Deus queria a sua virgindade, fonte selada, jardim fechado, ilha inatingível, reservada exclusivamente para o Senhor. Maria foi mãe, sendo virgem. Jesus, dela nascendo, longe de diminuir, leve que fosse sua integridade virginal, antes consagrou para todo sempre. A maternidade divina não podia ser como a obra comum da terra. Ao contrário, Deus vem ao mundo para florescer a pureza no meio da perdição das nojentas paixões desenfreadas. Há de fazê-lo desde o início. Por isso, Maria o concebe virginalmente e o dá ao mundo com inefável inteireza de sua castidade imaculada. As alturas a que pode ser elevada a castidade dos que se aproximam da Virgem das Virgens. Terceiro ponto. A morte de amor e a Assunção de Maria. Não foi por estipêndio do pecado que Maria passou pelas portas da morte, mas para cumprir uma natural resultante da natureza humana, e sobretudo para imitar Jesus, seu Filho,
que se submetera a essa passagem de angústia. A Virgem Imaculada, abrasada do mais puro amor de Deus, saudosa da presença de seu Filho divino, consumada num grau de graça tão alto que superava ao de todos os anjos e santos, teve preciosa morte de amor. Foi realidade de morte, ou antes, um inefável êxtase do amoroso desejo, que desatou os laços do corpo para o encontro com o seu Jesus? Sua alma desatou imediatamente o voo para a glória do céu. Mas nem a intemerata beleza de seu corpo virginalíssimo sofreu a injúria da corrupção. Nele nada havia que consumir em castigo de pecado. Como, aliás, a morte dominaria vitoriosa aquele corpo do qual proviera a vida? E ela foi levada corporalmente para os esplendores de sua glorificação. Vieram buscá-la os anjos, não que deles tivesse necessidade aquele corpo ressuscitado e glorioso, mas para indicar a reverência a ela devida. Foi a virgindade preciosa de Maria que mereceu para seu corpo tão grande exaltação junto à glória de seu Jesus. Não será igualmente para os filhos de Maria a pureza, a asa celeste, que elevará nosso corpo também, depois da ressurreição em que cremos com toda a nossa esperança? Gloriosíssima Virgem, tão excelsa e luminosa, aproximai-me de vós, para que vossa beleza me faça também grato aos olhos de Deus. Dai-me que saiba apreciar todo o valor inestimável da graça divina, como o fizestes, para que eu fuja sempre do pecado, em anelos de pureza cada vez mais alta, e me una ao Senhor pela correspondência, sempre mais fiel e consciente. Quero, minha Mãe Puríssima, sobretudo ser filho de vossa Imaculada Conceição, sempre digno deste título em todos os meus pensamentos, ações e desejos, de tal sorte que, mercê de vossa intercessão, mereça também atrair Jesus a meu coração, purificado e desejoso de ascensões. A pureza é o berço de Jesus menino, pois ele primeiro quis descer na rosa imaculada do coração da Virgem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se ter ela concebido por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, como era justo e não quisesse infamar, determinou deixá-la secretamente. E enquanto isto assim pensava, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porquanto o que nela foi concebido é a obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que anunciou o Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, ao despertar do sono,
fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu sua consorte. E ele não a conhecia, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação do livro Glórias de Maria. Exaltação de Maria por Deus. Como mãe de Deus, é Maria a criatura mais chegada do Senhor. Necessário seria compreender quão sublime é a grandeza de Deus, para também se compreender a altura a que foi elevada Maria. Bastará, pois, somente dizer que Deus fez desta Virgem sua mãe, para entender com isso que não era possível exaltá-la mais do que a exaltou. Aproximadamente afirma Arnoldo de Chartres que, em se fazendo filho da Virgem, Deus a colocou numa altura superior a todos os santos e anjos. Exceto Deus, ela é sem comparação mais elevada que todos os seres celestes, como dizem Santo Efrem e Santo André de Creta. Vulgato Anselmo escreve: Senhora, vós não tendes quem vos seja igual, porque qualquer outro está acima ou está abaixo de vós. Só Deus vos é superior, e todos os outros vos são inferiores. E tão grande, em suma, a grandeza da Virgem, conclui São Bernardino, que só Deus pode e sabe compreendê-la. Por isso ninguém se maravilha, adverte Santo Tomás de Vilanova, se os santos evangelistas, tão prontos em registrar os louvores de João Batista, de Madalena, foram tão parcos em descrever as prerrogativas de Maria. Contentam-se em dizer que dela nasceu Jesus. Basta-nos isso. Com tais palavras dizem tudo, resumem-lhe todas as excelências, sendo por isso desnecessário que fossem descrevendo uma a uma. E descrevê-las por quê? Maria é mãe de Deus, e já não excede com isso a toda a grandeza e dignidade que se pode exprimir ou imaginar depois de Deus? Pergunta e admiro. Igualmente, conclui Pedro Celense, dá-lhe o nome que quiserdes, de Rainha do Céu, de Senhora dos Anjos, ou qualquer outro título de honra. Jamais chegareis a honrá-la tanto como chamando-a de Mãe de Deus. É evidente a razão do exposto, pois Santo Tomás ensina o seguinte: quanto mais uma coisa se avizinha ao seu princípio, tanto mais recebe da sua perfeição. Ora, sendo Maria a criatura mais vizinha de Deus, do mesmo Deus que ela participou mais graça, perfeição e grandeza que todas as outras criaturas. Daqui deduz o padre Suarez a razão porque a dignidade de Mãe de Deus é de ordem superior a toda outra dignidade criada, pois de algum modo pertence à ordem da união de uma pessoa divina com a qual vai necessariamente conjunta. Assevera por isso Dionísio Cartucho que depois da união hipostática nenhuma há mais próxima que a Mãe de Deus com seu Filho. É esta a união suprema que pode ter uma pura criatura com Deus, ensina Santo Tomás. Santo Alberto Magno afirma que ser mãe de Deus é a dignidade imediata depois da dignidade de ser Deus. Meditação de Montfort.
Glória de Maria no céu. Dado que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que no céu Jesus é ainda filho de Maria, como era na terra, e quer, por conseguinte, tem conservado a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos, a melhor de todas as mães. Longe de nós, porém, pensar que haja nessa dependência alguma humilhação ou imperfeição em Jesus Cristo, pois que, estando Maria infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, não lhe dá ordens como uma mãe da terra a seu filho que lhe é inferior. Maria Santíssima, completamente transformada em Deus pela graça e pela glória que transformam em Deus todos os santos, nada pede, nada quer, nada faz que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, pois, nos escritos de São Bernardo, de São Bernardino, de São Boaventura, que no céu e na terra tudo, até o próprio Deus, se submete à Santíssima Virgem, que quer isto dizer que é tão grande a autoridade que Deus se dignou dar-lhe, que ela parece ter o mesmo poder que Deus, e que perante Deus suas súplicas e orações são tão poderosas que passam sempre como ordens juntos à divina majestade, que nunca resiste aos pedidos de sua mãe amada, porque são sempre humildes e conformes à sua vontade. Se Moisés, pela força de sua oração, sustou a cólera de Deus contra os israelitas de um modo tão poderoso que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, lhe disse que o deixasse encolerizar-se e punir aquele povo rebelde. Que confiança devemos nós ter na justiça, na súplica da humilde Maria, digna Mãe de Deus, que é mais poderosa junto à Divina Majestade do que as súplicas e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? Maria no céu dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Como recompensa de sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e a missão de encher de santos os troncos desocupados, donde foram precipitados por orgulho os anjos apóstatas. O Altíssimo, que exalta os humildes, quer que o céu, a terra e os infernos se curvem, por bem ou por mal, às ordens da humilde Maria. Por ela feita soberana do céu e da terra, generalíssima de seus exércitos, tesoureira de seus tesouros, dispensadoras de suas graças, operária de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Do que acabo de dizer, deve-se evidentemente concluir que Maria Santíssima recebeu de Deus uma grande dominação sobre as almas dos eleitos de Deus, visto como, se assim não fosse, não poderia estabelecer neles residência, como lhe ordenou Deus Pai, nem formá-los, nutri-los e dá-los para a vida eterna, como sendo sua mãe, tê-los por herança e quinhão, nem os formar em Jesus Cristo, e Jesus Cristo neles, nem lhes lançar no coração as raízes de suas virtudes e ser indissolúvel companheira do Espírito Santo em todas as obras da graça. Ela não poderia fazer todas estas coisas, digo, sem ter direito e domínio sobre as almas, por uma graça singular do Altíssimo, que, tendo-lhe dado poder sobre seu Filho unigênito
e, segundo a natureza, deu também poder sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é rainha do céu e da terra pela graça, assim como Jesus é rei por natureza e por conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração e no interior do homem, segundo esta palavra, o reino de Deus está dentro de vós. Assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma. E é nas almas, principalmente, que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, de modo que podemos chamá-la, com os santos, Rainha dos Corações. Leitura sobre o terço dos privilégios de Maria. Após a recitação do venerando e tradicional Rosário de Maria, nos seus mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, poderemos receitar com enlevo e alegria um terço dos privilégios da Virgem. Oração da intimidade afetuosa com nossa Mãe Celeste. Nós o faríamos, sobretudo, nos sábados e festas de Nossa Senhora. Primeiro, contemplamos no primeiro mistério a Imaculada Conceição de Maria. Refletiremos durante a dezena de Aves Marias no aspecto negativo desse privilégio, isto é, na total ausência do pecado, naquela que foi prefigurada já no paraíso terrestre como a mulher inimiga da serpente, que jamais teria nem a menor sombra de pecado. Ela seria a mãe de Deus, e para ter uma fonte digna de sua perfeita natureza humana, o Verbo, por uma singular e antecipada redenção, fez Maria isenta da mancha original que atinge a todos os nascidos de nossos primeiros pais prevaricadores. Mas meditemos também o aspecto positivo da Imaculada Conceição, isto é, a plenitude de graça com que o Senhor ornou desde o princípio. Pois onde não há pecado, há a graça. E onde não há nem sombra, nem possibilidade de pecado, há uma graça em plenitude. Maria repleta de Deus, gratia plena, em todas as dimensões do seu ser, desde o primeiro momento de sua conceição imaculada. O segundo mistério contempla a virgindade perpétua de Maria. Ela compreendera que, diversamente das jovens israelitas contemporâneas, seu voto agradaria ao Senhor e apressaria a vinda do Messias. Ela era a Virgem, filha de Sião. Nela se refugiava a raça eleita de Israel e ela recebia, como dirigidos a ela, as exortações dos profetas, a nação escolhida que Javé convida como esposa, para que, deixando todos os amores e ídolos, busque unicamente a Deus, para conhecê-lo na intimidade de um conúbio divino. Assim soavam a seus ouvidos de alma os clamores de Jeremias. Recorda a afeição de tua juventude, o amor de tua união, quando me seguiste ao deserto, onde não se plantam flores. E de Oséias, deixa todos os amores, busca-me e te despojarei para sempre. Desposarei para sempre, na justiça, no carinho, no amor, da fidelidade, e conhecerás Javé. E Maria, assim, conceituava a virgindade como uma indissolúvel união com Deus. Que felicidade a de São José, que ao ambiente santo de Nazaré respirava aquele divino olor
de virgindade que se exala da alma de Maria. Terceiro mistério, contemplamos a maternidade divina de Maria. Ela é mãe de Jesus, que é Deus. Maria, mãe de Deus, de sua carne imaculada e de seu sangue sem jaça, ela formou a natureza humana do Verbo, com o concurso do Espírito Santo. Mas quem nasceu dela não foi uma natureza, e sim pessoa, que é o Verbo de Deus, Deus como o Pai. Maria, mãe de Deus, assim o acreditou sempre a piedade dos fiéis, alentada pelo Espírito. E por isso exultaram de intensa alegria os cristãos reunidos em Éfeso, às portas da Igreja Conciliar, onde os padres reunidos no Espírito Santo definiram a verdade dogmática da maternidade divina. Ela foi o sacrário intemerato da divindade, aquela Virgem Mãe, a humílima e altíssima criatura, da qual o Criador não desdenhou a fazer-se o seu filho. No quarto mistério, meditamos sobre a maternidade da graça. Mãe de Deus, ela é também mãe nossa, porque Jesus nasceu dela como um novo chefe de uma humanidade restaurada e restituída a Deus. Nasceu como a cabeça de um imenso corpo místico, do qual somos os membros. Aquela que deu à luz a cabeça é mãe também de todos os membros. Maria, mãe da Igreja, Maria, nossa mãe. Ela nos alcançou a vida da graça, gerou-nos para a família de Deus. Assim como nossa mãe, segundo a carne, nos deu a vida natural, assim Maria nos proporcionou a vida sobrenatural, tão mais alta e nobre do que a vida natural. A sua união perfeita com o Redentor fez com que ela nos ensejasse toda a riqueza da salvação, carreando para nós a vida divina. No alto do Calvário, Jesus ratificou esta maternidade da graça ao apontar-nos a todos na figura de João Evangelista, como filhos daquela mulher incomparável, tão inserida nos misteriosos esquemas da salvação. O apóstolo era ali a Igreja de Jesus, quem representava a todos os discípulos até o fim dos tempos. E ela nos acolheu como filhos venturosos, nascidos de sua Imaculada Conceição e de sua compaixão dolorosa. Todos nós, estreitamente unidos em afetuosa fraternidade, de participação de bens e de comunhão de amor. No quinto mistério, veneramos a Assunção de Maria aos céus, em corpo e alma. Não poderia conhecer as corrupções do túmulo, aquela Imaculada que nunca jamais fora atingida por nenhuma espécie de corrupção, a que fora tabernáculo vivo da divindade, o mais perfeito vaso de insigne devoção, que contivera o Deus perfeito e verdadeiro. E ela subiu aos céus e mergulhou na Santíssima Trindade, na vida do Pai em dimensões quase infinitas, participando dos insondáveis atributos divinos. Na luz e glória do Filho, afagada a sua alma no conhecimento e posse de Deus e de todas as coisas, no amor e chama do Divino Espírito Santo, estuando o seu coração num indizível e universal amor, capaz de deliciá-la eternamente ao seio de Deus e no reinado sobre todos os anjos e santos.
Salve Rainha, salve Maria. Nessa segunda semana, não esqueça de rezar o Santo Rosário, ou pelo menos um terço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio de Pietrelcina, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.